Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, vamos dar continuidade à série Espírito Santo e vamos ao terceiro vídeo, a terceira parte, sobre o batismo do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre algumas experiências das primeiras pessoas no Novo Testamento, das primeiras centenas de pessoas no Novo Testamento que receberam o Espírito Santo de Deus. Bom, vamos falar aqui, sabemos que o livro de Atos são os acontecimentos da primeira igreja de Cristo, a famosa igreja primitiva. E estava acontecendo muitas coisas, Como no vídeo anterior eu falei, houve o batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 2, que está registrado. E de lá para frente foi vários sinais, prodígios, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo e tudo mais. Nesse dinamismo que é andar com Cristo, que eles estavam dando, os judeus, as autoridades da época estavam totalmente aflitos, e muitos irados com a igreja primitiva, porque estava falando de Cristo. E, consequentemente, houve várias pessoas que morreram, nós sabemos disso. E uma delas foi Estevão, O Estevão, a morte de Estevão, eu não vou ler, mas é relatado em Atos capítulo 7, O Estevão pego lá, apedrejado, morto, e a partir da morte de Estevão, a igreja começa a ser mais perseguida ainda, Aqui fala em Atos capítulo 8, que é considerada a primeira perseguição da igreja, assim, abertamente, caça aos cristãos. Fala assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Importante. Então, os apóstolos, continuaram aonde? Em Jerusalém. Os demais discípulos, foram dispersos tanto em Samaria quanto na Judéia. O que aconteceu? Um camarada chamado Filipe, que era um discípulo, foi para Samaria e lá ele pregou a Cristo. Isso está em Atos 8, versículo 4 até o versículo 8. Vamos ler aqui. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, a igreja perseguida não se intimidou, não. Tudo bem, saiu fugida, mas saiu pregando a Cristo. E isso é muito bacana, porque esse dinamismo a gente tem que ter na nossa vida cristã, Não importa a situação que a gente esteja, mas que pregamos a Cristo, E assim Filipe o fez em Samaria, tá? Ótimo, perfeito. Então, muitas pessoas ouviram a Cristo, ouviram a palavra de Cristo. O que aconteceu? Isso chegou aos ouvidos dos apóstolos que estavam lá em Jerusalém. E mandaram quem? Pedro e João a Samaria para ver o que estava acontecendo, Aí, o que aconteceu sobre esses apóstolos, Pedro e João? Eles chegaram lá e no versículo 15 fala: os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Batamos, Então, os apóstolos foram até Samaria e oraram para aquelas pessoas receberem o Espírito Santo. Vou antecipar, vou ler a partir do 14.
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, assim, eles receberam a Cristo, eles entenderam a Cristo, eles foram batizados, mas o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre eles, né? Parece um padrãozinho, mas não é, tá? Mas a única coisa que eu posso te falar é que para você ser batizado pelo Espírito Santo, com certeza você tem que receber a Cristo na sua vida. Você tem que ter Cristo revelado na sua vida. Isso é fato. No caso aqui, além disso, eles já tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí no 17 fala: então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então os apóstolos impunham as mãos das pessoas lá de Samaria e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então uma das práticas que está registrado aqui nas Escrituras é que você pode receber o Espírito Santo de Deus através de uma outra vida, né? Sendo usada por Deus, claro, né? Que vai lhe impor as mãos e você vai receber o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo, tá? Aqui está registrado assim, a Escritura, mas não é uma regra, não é uma via de regra, tá? A pessoa que, claro, colocar a mão de você é uma pessoa que tem uma autoridade espiritual para isso. No caso aqui eram os apóstolos, né? Aqueles que andaram com Jesus e foram assim denominados apóstolos de Cristo, né? Hoje em dia tem outros líderes espirituais, né? Que são denominados presbíteros, pastores, né? Diáconos, né? Mas não é qualquer pessoa que vai colocar a mão na sua cabeça e você vai receber o Espírito Santo de Deus, tá? Esse é um detalhe, é uma evidência aqui nas Escrituras. Porém, foi o que eu te falei, não precisa ser batizado para receber o Espírito Santo, não. Vamos lá em Atos capítulo 10, a gente vai falar de um homem chamado Cornélio, tá? Ele era um homem piedoso, eu vou tentar resumir, senão o vídeo fica muito longo, mas depois você leia com calma. Atos capítulo 8, capítulo 10, tá? O Cornélio, né? O Cornélio aqui, ele era um homem piedoso, né? Lembrando que homem piedoso não seria um judeu, mas seria um simpatizante aos judeus, né? No qual acreditava no Deus vivo e até praticava algumas ações aí, assim como os judeus, né? Ele era temente a Deus, né? Com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. O que aconteceu? Ele teve uma visão e um anjo falou com ele, falou: Cornélio, estou vendo, né? O Senhor vê as suas obras. Traga Pedro à sua casa para que ele venha falar com você. E isso Cornélio fez, né? Ele era um centurião, ele tinha empregados, ele mandou 2 empregados e mais um soldado ir lá falar com Pedro, buscar Pedro para ir na casa dele. E assim Pedro fez, né? Então, o que aconteceu? Cornélio não era batizado e nem tinha ouvido falar de Jesus, mas ele já tinha um relacionamento com Deus. Olha que interessante, né? Ele já tinha um relacionamento com Deus. Deus se permitiu a Cornélio ser revelado. Ele cria em Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele até praticava as boas ações, que são as boas obras que já estavam nele, porque creio que Deus já tinha o escolhido, né? Então, Pedro vai à casa de Cornélio. O que aconteceu aqui no capítulo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: erga-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Ou seja, tem muita gente na casa de Cornélio.
a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, Pedro estava também passando por um processo de desapego aos ritos judaicos, entendendo que a lei já tinha se encerrado e Cristo, pela graça de Deus, reinava no coração dele, e Deus não faz acepções de pessoas, né? Então, o que aconteceu? Pedro orou naquela casa, né? Falou com Cornélio, falou com os da casa de Cornélio, falou de quê? De Cristo, apresentou Cristo na vida deles. E no 44 fala: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Este que, assim somos nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Então, lá em Samaria, o povo da cidade lá de Samaria, Filipe falou de Cristo para eles, eles entenderam, eles foram batizados, e depois os apóstolos, né, Pedro e João, impuseram as mãos neles e eles receberam o Espírito Santo. Aqui na casa de Cornélio, não foi nesse padrão. Cornélio já era um homem piedoso, Deus já falou com Cornélio, Pedro veio à casa de Cornélio, falou de Cristo para Cornélio e todos de sua casa, e eles receberam, ninguém precisou colocar a mão, só pela palavra de Deus que Pedro estava proferindo a Cristo, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Aí depois disso Pedro falou: não falta mais nada, vocês já conhecem a Cristo, né? Já foram até batizados pelo Espírito Santo, então vamos ser batizados agora pelas águas, né? E assim o fez. Que bacana, né? Muito dinâmico o livro de Atos, eu gosto muito porque são surpresas que acontecem no meio do caminho e a gente vai entendendo, né? Ok? Então, eu não vou entrar em questões teológicas, tá? Porque o batismo do Espírito Santo, como eu falei no vídeo anterior, é polêmico até para o nosso meio, né? Então não vou entrar em detalhes, né? Se batismo do Espírito Santo é só quem fala em línguas, né? Ou quando você recebe a Cristo, você já recebe o Espírito Santo. Isso é um batismo, é uma forma de ser o batismo do Espírito Santo. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque daí já entra na parte teológica. Se você é curioso e gosta, continua lendo as Escrituras e livros auxiliares, né? Que você possa entender mais em detalhes teológicos. Mas aqui esse canal é feito para falar da palavra rema, que é da palavra de Deus, né, pura e clara, para que nós possamos cada vez mais crescer em Cristo e cada vez mais crescer em Cristo. Eu poderia falar muitos outros relatos aqui, só em Atos que tem sobre o Espírito Santo, mas eu vou terminar por aqui, tá? Lembrando que não existe um padrão para receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo quando você ouve de Cristo. Você pode receber o Espírito Santo quando você não só ouve de Cristo, mas quando você se converte, quando você se batiza, depois você recebe o Espírito Santo, né? Então, assim, não tem um padrãozinho não, mas que existe o batismo do Espírito Santo, a palavra diz que existe, tá? Nós denominamos como batismo do Espírito Santo. Vou encerrar, né, essa parte do batismo do Espírito Santo. Estamos caminhando no fim dessa série. Essa série vai ter mais um vídeo, que é os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, né? Aí acaba a série. Então, não perca o próximo vídeo, que é o último vídeo da série Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe
o seu lar, a sua família. Se você gostou, né, do vídeo, compartilha para se propagar o Evangelho, curte e se inscreva. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo esteja vivo no teu coração. Amém.